Olá, estamos aqui para mais um Skylearning, onde para aprender o céu é o limite. E o tema de hoje é Gestão de Incidentes de Segurança da Informação. Bom, pessoal, primeiro vamos conceituar um pouquinho algumas questões importantes, que é bom vocês saberem. O Brasil é o principal alvo de ataques cibernéticos na América Latina. Empresas PMEs, de pequeno e médio porte, eles representam 27% do PIB brasileiro e são responsáveis aí por 70% da geração de renda no setor privado, segundo o Sebrae. Então isso torna o nosso país e as nossas empresas muito atraentes para quê? Para o crime cibernético, isso é muito complicado. Mas quando a gente entra no mérito do incidente, é muito importante eu deixar claro uma questão que sempre gera algum tipo de confusão para as pessoas que não estão envolvidas diretamente com profundidade nesse assunto. No mundo da TI tradicional, você tem os incidentes que são aquelas situações corriqueiras, que dá problema na rede do usuário, no software, no computador. Ele é conhecido muito, de longa data como suporte, ou então o nome atual é sustentação. Quando você vai para a segurança, os incidentes são os casos críticos. Esses casos geram impacto na empresa, na reputação, perda às vezes vazamento de dados, perda de dados, gera questões muito críticas. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que enquanto a TI ela responde os incidentes que chegam para ela para responder os cuidados com as máquinas, com o hardware, com o software, a segurança, o incidente, ele tem que trabalhar essa proteção a esses dados, então olhar para a informação por si só. Então é muito importante que saiba essa diferença. Entrando e mergulhando lá no lado dos incidentes de segurança, o que é um incidente de segurança? É um evento, ou uma série de eventos, pode ser vários ao mesmo tempo, é indesejado e às vezes até a maioria das vezes inesperado, que compromete a operação do negócio, ameaçando ativos da segurança e tudo mais. Para detectar um incidente, depende muito do que a tua empresa está fazendo em relação a monitoramento, porque eu posso ter softwares que capturam logs, que fazem isso, mas se eu não tenho um time olhando, se eu não tenho ninguém olhando o que essas ferramentas produzem e geram de informação de ataques, ou seja, se eu não tenho ninguém no meu monitoramento, não consigo fazer nada. Você pode espalhar 300 mil câmeras num local. Se não tiver ninguém olhando para os vídeos, o que é passado ali, às vezes eu tenho dificuldade. Quando a finalidade é monitorar, Quando você tem só gravar para buscar depois uma imagem, é uma analogia que eu estou fazendo, mas não se aplica muito. Mas no incidente de segurança, não, eu preciso ficar de olho e atento, tá? E só para a gente compreender um pouquinho de incidentes, vou falar de alguns tipos de incidentes, tá bom? Você tem código malicioso, enfim, que infiltra na sua máquina, backdoor, explora vulnerabilidade, etc, Você pode ter negação de serviço, então é uma disponibilidade, do seu sistema, da sua rede, através de ataque bruto de vários robôs, botnets aí que tem espalhados nos computadores de muita gente, que se a pessoa nem sabe, eles atacam um site de um banco, um site importante de uma instituição governamental, de saúde e tudo mais, tá? O famoso ransomware, que é o sequestro de dados, que a pessoa pede um resgate. Então são exemplos, de incidentes. O próprio vazamento por si só é um incidente de informação, ou incidente de segurança, tá? A violação de dados pessoais, eu tenho alguma coisa relativa a dados pessoais, que diz respeito ao que exige a LGPD, eu tenho aí um problema de incidente, tá? Quando a gente vai para a norma ISO 27002 de 2022, lá no item 5.24, ele fala que a empresa tem que planejar e gerenciar incidentes. Então, se na tua empresa você aplica segurança, mas você não faz essa parte, é necessário observar isso daí. Certamente você está vendo esse vídeo aqui, a tua empresa está preocupada com isso, tá vendo esse vídeo, tá vendo o Skylearning, está divulgando informação, e está vendo esse vídeo porque esse processo deve estar sendo implantado dentro da empresa, tá? Nesse planejamento, veja o processo, os papéis, as pessoas que estão envolvidas, as responsabilidades. O propósito é único, ter uma resposta rápida, eficaz, consistente e ordenada quando tem incidente.
para não ficar perdido. Eu não posso ficar perdido, esse é o ponto, tá? Então, eu tenho um planejamento, né, para gerenciar incidentes, eu tenho um plano de resposta aí que eu tenho que me preocupar. No próximo item da mesma ISO, no item, aquele era o 5.24, no 5.25, diz que eu tenho que avaliar os eventos de segurança e decidir se ele é mesmo um incidente de segurança ou não. Porque às vezes eu tenho os chamados falsos positivos. Eu posso achar que é um incidente, mas não é. Então eu tenho que categorizar isso, eu tenho que ver como é que eu priorizo, porque dependendo do que acontece, eu tenho que tomar minhas decisões. A equipe de segurança tem que tomar suas decisões, tá bom? E eu preciso registrar tudo isso. Se é um incidente de segurança, tem que começar a registrar para evitar problema. E aí, no 5.26, que é logo na sequência, os incidentes têm que ser respondidos. Quando eu falo respondido, é o seguinte, eu tenho que agir. Não detectei, né? Não me preparei, não detectei, aconteceu, eu tenho que normalizar, porque eu posso ter minha rede parada, posso ter minha operação não funcionando, meu e-commerce assim, ser atacado e não fazer faturar, etc. Posso ter várias coisas acontecendo e atrapalhando o meu negócio. Então, tenho que estar preparado para uma resposta. E ela tem que ser eficiente e eficaz. Tem que ser boa, tal, e tem que ser rápido, né? Se eu demorar muito aí, posso ter mais e mais perdas, mais prejuízos, tanto financeiros como reputacionais, assim por diante, tá? E saber como é que eu me comunico em relação a isso. E falando de resposta a incidentes, eu quero entrar nesse tempo. Eu tô falando de gestão de incidentes, agora eu quero falar da resposta, que esse é o ponto crucial. Na resposta, eu preciso ter um plano, né? Para quê? Porque qualquer incidente pode afetar a reputação, pode interromper ou comprometer a operação, né? A reputação da empresa e danos e prejuízos financeiros, como eu já comentei. E esse plano de resposta a incidente, ele tem que ditar diretrizes para eu gerenciar o que acontece, o ciclo de vida desses incidentes. Às vezes eu estanquei, mas eu tenho que tirar lições aprendidas, eu tenho que saber se eu estou vulnerável ou não. Não basta parar na contenção, né? Tem que ir além. Então, esse plano de resposta a incidente tem que definir regra. Nesse plano, uma série de ações coordenadas de algumas áreas da empresa para que faça a contenção, né? Enfim, a finalidade do plano de resposta a incidente é conter os efeitos adversos e normalizar o mais rápido possível, desde que o incidente foi detectado. Então, eu citei a norma na ISO. Eu quero citar o NIST, que é um framework de cibersegurança dos Estados Unidos. O NIST, que é o acrônico de National Institute of Standards and Technology, americano dos Estados Unidos, semelhante ao nosso IMETRIC. Mas lá, eles têm um framework de segurança cibernética para quê? Porque existe muita falta de padronização para a estratégia de cibersegurança. Os Estados Unidos sempre muito adiantado nisso. Então, se você vai para o NIST também, você junta com a ISO, você tem muita coisa que você pode fazer para proteger sua empresa. Essa parte de resposta está dentro disso também. Eles têm um método para detectar, gerenciar risco cibernético. Isso ajuda as empresas, as organizações a gerenciar os riscos, obviamente. Isso acaba contribuindo para a compliance, né, para a parte de conformidade. E o bom é que o NIST está sempre se atualizando. E num ciclo, né, de resposta a incidentes, que o NIST também aborda, o que eu tenho que fazer com o incidente? Eu tenho que me preparar e proteger a empresa, para não acontecer. Se eu estiver sendo atacado, eu preciso detectar antes que ele aconteça. E mesmo, às vezes, eu detecto quando ele já aconteceu. Então, eu tenho que detectar e analisar. Outra parte do ciclo eu tenho que conter, literalmente erradicar e fazer recuperação, que às vezes eu vou voltar servidores no ar, voltar dados, backup, etc. O backup é muito importante na resposta a incidente. Aconteceu, valorizem o backup, pega no pé do pessoal de TI para testar o backup, para saber que está em ordem. Já peguei vários casos que quando o cara foi voltar ao backup, era backup de uma semana. Em semana é até bom, perto de quem já perdeu 3, 4 meses, que eu já presenciei, isso é muito ruim. Eu presenciei porque o cliente me procurou, porque aconteceu isso com uma empresa anterior e falou, pô, o que eu faço agora? Não teve muito o que fazer, digitando tudo o sistema, complicado. E nesse processo todo de resposta a incidente, eu quero destacar uns pontos importantes nesse processo. Nessa parte de detecção e análise, quando o incidente é confirmado, eu preciso entender com mais nível de detalhamento o que está acontecendo e eu tenho que ter uma atuação chamada multissetorial. Na multissetorial, o que é? Eu posso precisar da área de TI, da área de segurança, da área jurídica, das relações públicas, da área de atendimento, dependendo da extensão daquilo que está acontecendo nesse incidente, nesse evento, eu preciso ter várias pessoas de vários setores ajudando nessa resposta. Não só a tecnológica, não só a de segurança, ela vai ser muito importante, mas eu tenho isso
tudo está envolvido. E quando eu tenho essa detecção, essa análise, eu preciso preservar o máximo de evidência. Por quê? Eu preservando o máximo de evidências, eu posso ser requisitado por uma autoridade, dependendo até mesmo do cliente, no caso da LGPD titular. E quando eu faço, eu preservo as evidências da maneira correta, sobre custódia, etc., na cadeia de custódia dela, eu estou sendo muito diligente para entender esse evento. Por exemplo, os logs de sistemas internos e externos, as interações do time envolvido nas medidas que foram adotadas, né, do multissetorial na parte de resposta, se eu precisei contratar terceiros para me ajudar ou não, fazer ata de reunião sobre isso. Essas atas são importantes porque ali você vai registrando o incidente. E tudo isso é diligência. Um componente que pode acontecer, sim ou não, é um relatório forense. Relatório forense, né, ele tem como finalidade identificar a causa raiz, tomar medida técnica e até se preparar a empresa para medidas extrajudiciais e judiciais. O relatório forense geralmente é feito por uma pessoa à parte ali, porque além de ter um cunho muito técnico, tem que ter uma noção jurídica. E sai um relatório disso, né? E pensando nesses documentos, para quê? Pode apoiar na própria medida de contenção. Às vezes você consegue até identificar quem está te atacando, o teu ofensor, através da forense. E nesse relatório, só por curiosidade, tem que evitar muito a linguagem técnica excessiva, porque quem vai ler do outro lado pode ser um juiz de direito, um delegado, e temos que pensar que eles não têm a obrigatoriedade de entender tecnês como muitos de nós. E caindo um pouquinho para LGPD, nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que cita os pontos cruciais sobre o incidente, né? Tem que avaliar o incidente, ver a natureza, qualidade, quantidade de titulares envolvidos, comunicar o GPO, o encarregado de dados. Se você é operador, tem que comunicar o controlador da empresa que você está trabalhando e ela te deu dados e vazou. Tem que comunicar a NPD quando tem um risco ou um dano relevante aos titulares. Se não é relevante, não precisa, tá lá os critérios, né? E tem que elaborar a documentação, fazer a avaliação interna. Então, tudo isso que precedeu, que eu estava falando, ajuda inclusive na LGPD. Olha só que curioso, antes de eu falar do caso prático, um incidente, a gente pensa que é simples e rápido. Os sistemas, as redes, muitas vezes elas ficam sob ameaça durante mais tempo que você pode imaginar, durante meses. Quando um atacante invade, ele não faz o estrago logo de cara, ele fica explorando, ele fica vendo o que mais ele pode fazer antes de um ataque. Tem um relatório da IBM que diz que entre a resposta de um incidente, né, essa contenção toda, às vezes demora, a média do Brasil é de 380 dias, é curiosíssimo isso, né? E olha só que interessante, infelizmente, muitas vezes o atacante, né, ele comunica as empresas por aqueles e-mails contato, @fale comigo, trabalhe conosco, ele pega esses e-mails que estão no site e manda para a empresa dizendo que está tendo ataque. Um caso prático, muito icônico do passado, da Target. Por que ele é icônico? Porque a Target é uma rede de supermercados dos Estados Unidos, grande, ela tem muita segurança, e tinha um prestador que cuidava do ar-condicionado remotamente deles, então tinha um determinado acesso. O atacante, em vez de invadir a Target, invadiu o prestador do ar-condicionado. Mesmo tendo um CIEM, que é um sistema de identificação de eventos e tal, etc., tendo ali o monitoramento funcionando, ninguém deu bola, ninguém se atentou. Resultado: 40 milhões de cartões de débito e crédito foram furtados, né? 70 milhões de registros de clientes. Nos Estados Unidos não tinha o chip, então era o cartãozinho tradicional naquela época. Custo para implantar chip em tudo isso, custo da emissão dos cartões. Os criminosos conseguiram, com esses cartões, faturar cerca de 54 milhões. Resumindo, tinha um seguro de 90 milhões de dólares, mas todo o custo da resposta apurada até então era 252 milhões de dólares. Olha só o tamanho do prejuízo, tá? Hamster, cliente da área de varejo, tudo tinha lojas e tal, deixou o computador de vendas ali, recebeu um phishing, ele colocou Hamster. A sorte dele é que era um computador vendedor, mas caiu lá, criptografou só o vendedor, mas lá tinha informações que não poderiam estar lá. Aí aconteceu, extorsão, backup, era o computador, não podia pagar de jeito nenhum aquele fraudador, porque era complicadíssimo, né? Senão a gente alimenta o crime dessa forma. Cara, mandei e-mail errado, mandei um e-mail que era pro Sérgio, mandei pro errado@iagora.com, mandei pra pessoa errada, informações que não deveriam. Apesar de, dependendo para que eu mandei, não ter um impacto grande, é um incidente de segurança porque caracteriza algum tipo de vazamento, aquela informação saiu, foi para um lugar, para um destinatário que não era para ir, mesmo tendo mandado sem querer. Tem que pedir para pagar, etc, mas é ruim isso daí, tá bom? E agora, pessoal, vamos para mais um momento Let's Learn.
Para a gente finalizar, gestão de incidentes. Relembrando, Brasil, o maior alvo da América Latina para cybercriminosos. É uma ilusão achar que a sua empresa, a minha empresa, onde a gente está, não está no radar do cybercriminoso. Treina teu pessoal como entender e se comportar perante incidente. Aqui, esse treinamento, esse vídeo explica o que é incidente, mas tem muitos outros vídeos contando várias formas de você ir se protegendo, tá bom? Incidente de segurança não é incidente de TI, não confundam. TI tá lá para suportar, para sustentar, manter o negócio. Incidente de segurança é outro. Muitas vezes um incidente de segurança e mandam TI resolver, o expertise dele é outro. Ele não está preparado para aquilo. Prepare-se, a empresa tem que se preparar para responder incidente, né? Então você que faz parte da empresa tem que estar preparado, sabendo do que precisa ser feito, sabendo das questões de segurança. E quando acontecer, avisa o pessoal que você detectou alguma coisa que você percebeu, tá? E tenha um bom plano de gestão de incidentes. Isso para mim é fundamental para a tua organização diante disso aí, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo SkyLearn.